alguns dos faixas pretas que eu entrevisto, o seu conhecimento através da educação salvam vidas. Muitos. Vocês são o Geram primeiro que O geram nosso, vidas que não iam ser geradas, né? sim, é muito legal receber o feedback delas, agradecendo, toda a energia, muito legal. Eu sou pai, né? Tenho 2 filhos, às vezes elas vêm aqui, cara. Vem aqui e aí o pai, a gente tem a oportunidade de conversar com o pai, assim, o cara fala, poxa, obrigado. E aí, Olá! Bom Tudo dia. bom com vocês, Técio e Monielle, correto? Joia. Joia. Vem cá, bem-vindo ao podcast Faixa Preta, um podcast onde eu entrevisto alunos e alunos da Fórmula de Lançamento que faturaram R$2 milhões nesse ano que a gente está vivendo agora. E eu te pergunto, nesse ano que a gente está vivendo agora, vocês faturaram mais de R$2 milhões? 2 milhões ou mais? Faturamos mais. Mais de 2 milhões. Show? Em que nicho? Já passou de 3. Já passou de 3. Qual é o nicho que vocês faturaram isso? Nosso nicho é de infertilidade. Infertilidade, arte de... Fazer casais engravidarem. A arte de fazer casais engravidarem. E qual dos dois me conheceu primeiro? Foi você, Técio, ou foi você, Monielle? Eu acredito que foi eu. Como é que foi? Em 2015. Eu acho que foi simultâneo, mas a gente não estava junto. Eu te conheci ao vivo em Brasília, num evento. Quando podia fazer evento ao vivo, né? É, maravilhoso. E o Tércio te conheceu, acho que pelas redes primeiro, e quando a gente começou a conversar para formar essa sociedade, a gente foi em outros eventos, e um deles em Brasília também, ele te viu lá ao vivo, conversou contigo, tem foto desde lá de 2015. 2017. Nossa. 2017? 2017, o tempo passa, né? Mas vem cá, vocês são os dois de Brasília? Não, a gente mora no interior de São Paulo, chama Itápolis aqui, a cidade. Fica 330 quilômetros. Na época que vocês me viram em Brasília, vocês viajaram? A gente foi pra lá. Olha, então funciona mesmo fazer evento presencial, a galera viaja. Funciona. Então eu vou fazer o seguinte, vou perguntar para a jornada primeiro do Técio, depois a gente vai na Monielle, depois a gente vai ver como isso se acaba se coincidindo, né, se juntando. Como é que foi para você, Técio? Cara, eu comecei no marketing por causa do meu filho, né? Meu filho nasceu em 2013 e aí eu queria ficar próximo dele. E aí comecei a estudar por volta de 2015, mais ou menos. Eu conheci o Érico, comecei a seguir, né? Você fazer os vídeos, era bem legal. E aí comecei a consumir tudo que tinha de marketing, de produto de marketing digital. Na época, Érico, não tinha, por exemplo, você comprava um curso, não tinha aula de copy, era tudo separado. Era tráfego, era só tráfego. Copy, era só copy. Então eu fui consumindo tudo quanto é tipo de produto digital. E aí eu entrei, em 2017 foi esse evento ao vivo, né, que eu tive a oportunidade de falar com você lá ao vivo. E eu trabalho na aviação, né, e eu sempre quis dar um pause na aviação para trocar minhas coisas aqui. Ficar perto. O marketing digital, isso ficar perto. Perdão, o que você quer dizer com trabalhar na aviação? Eu sou piloto, né? Eu trabalho na De verdade? De verdade, inclusive já sabe dirigir avião algumas mesmo? vezes. Sim. Ele já te viu no aeroporto, né? Que tipo de aeronave você pilota ou pilotava? Eu vou 737-800 da Gol e o Max, né? Então, aquele avião grande com um monte de passageiro mesmo? É verdade. Você sabe levantar voo e pousar? Sei. Olha, cara, e tem piloto... cara, desculpa a curiosidade. Geralmente, você tem sempre dois caras ali na frente no cockpit, sim, né? Sim. É o piloto e o copiloto, é a palavra? Copiloto, é. A única diferença copiloto é tipo... Por que vai dois, assim? Então, porque se der zica com um... Um é backup do outro. E a diferença é que o copiloto tem menos experiência. O copiloto é um faixa verde, ou um faixa marrom, e o comandante é um faixa preta. Mas se der zica com o comandante, o copiloto meio que sabe... Sabe. Tem que saber. E você era piloto ou copiloto? Eu sou copiloto ainda. Faz 12 anos que eu tô lá. Entendi. Mas que massa mesmo. E a gente se encontrou em avião também, dentro de avião? Cara, a gente se encontrou numa sala VIP ali em Guarulhos, você tava com seu filho e tal. Eu falei, cara, eu não vou tietar ele, velho. Não vou tietar ele. Aí eu tava de uniforme e tudo. Eu falei, cara, não vou perder essa oportunidade. Eu tava tomando um cafezinho, por acaso? Tá. Acho que eu lembro, cara.
Aí eu falei, cara, eu não vou aguentar, vou lá, falar com ele. Eric, deixa eu dar uma Ai, foto, que foi super legal, simpática. cara. Engraçado que eu mandei uma mensagem no teu Instagram, falou, pô, tu vai pra Brasília? E eu tava indo pra Brasília. Tava indo de Guarulhos pra Brasília. Aí você falou, cara, eu fui na concorrente e tal. Aí eu falei, poxa, senão você ia vir aqui na cabine e a gente tirava foto e tal. Foi muito Oh, legal. perdi um, hein, cara? Eu aprendi a gostar. Hoje em dia é cada vez mais difícil de fazer. Uma coisa que era comum, assim, você tá com criança, você ia na cabine e tal. Acho que depois de um tempo, antes do Covid mesmo, ficou um pouco mais difícil. Os É, pilotos começaram a ficar mais reservados. Deve ser alguma coisa de segurança, procedimento, não sei ao é. certo. Ou a impressão minha. Não, no solo, se você pedir na hora que você entrar ali, ó, poxa, após o pouso eu posso ir na cabine? Por quê? Porque durante o embarque há muita gente entrando ali. Então, dificilmente você vai Tira Ah, conseguir. atenção. Aí na hora que você falar, poxa, após o pouso, já fala com a chefe de cabine ali, ó, eu posso, após o pouso, tirar uma foto na cabine? Dificilmente alguém vai te falar não. entendi. Então, o problema é quando você tá ali, você às vezes causa um tumulto No desnecessário no começo fluxo, isso né? não vai dar certo, né? No começo. E aí, Érico, em 2000, a gente entrou pro Fórmula, eu entrei pro Fórmula, nossa, então, em 2019. E a gente já era sócio, eu falei pra Mônica, cara, você vai comigo no evento ao vivo? Ah, Vamos vocês já se sim. conheciam? A gente já se conhecia, a gente já tinha Ah, acabado então de... para um pouquinho aí. Conta aí como é que vocês se conheceram. Contei, ué. Na verdade, a gente se conhece há muitos anos porque a cidade não tem nem 50 mil habitantes. E a esposa dele tinha uma sala, né, alugada na mesma clínica que eu. Ela é esteticista e eu nutricionista. Então a gente se conhecia do consultório ali enfim. E eu atendia ele na parte de emagrecimento, a Renata também. E quando eu fiquei grávida, eu tive vários problemas de infertilidade, que foi o que eu subnichei, né, a nutrição. E aí eu fiz uma postagem, né, no comecinho do Instagram ali, e foi um receituário escrito ative as notificações com uma flechinha, meu carimbo. E aí ele veio, nem tinha intimidade assim, né? Ele falou, Maniele, tá muito feio esse post que você fez. Por que você não faz assim, assim, assado? Eu falei, meu, mas quem é ele para estar falando que a minha postagem tá ruim se antes feito que perfeito? E aí eu fiquei muito brava, né? Eu falei, gente, tá falando, né, Mal, né? mal do meu post, eu tô apenas começando. Enfim, aí a gente começou a conversar, a trocar ideia, né? Eu fui amolecendo. E quando eu passei pelo processo de infertilidade, eu acabei indo para Brasília no evento. Com o meu filho de 6 meses. Não foi no Fórmula, foi da Isis, na verdade. E aí, para entrar para o digital, quando ela fazia o Nutrition, né, o Nutrition Coaching, que era o primeiro, acho que, produto dela. E aí foi que eu contei para o Tércio que eu tinha feito esse curso e a gente acabou escolhendo e vendo o que era realmente a minha missão. E casou que eu sou meu próprio avatar e a gente foi aprimorando tudo isso. E começou a ir para os eventos, voltou a estudar o Fórmula, e aí nesse evento do Fórmula ao vivo que eu fui, que definitivamente a gente se tornou insiders. Ah, então tá bom. Então foi no evento do Fórmula ao vivo de 2019. 2019. que a gente hoje chama, 2019 a gente chamava ele de 678, eu acho. 678. Era muito 678. número, né? Era A gente muito. resolveu arrumar a Nossa. casa e hoje a gente chama de Mundo FM, basicamente, para quem Exatamente. sabe, que inclusive vai acontecer É de gigante. 10, 11 e 12 de dezembro agora. É o Mundo FM. E aí vocês foram junto no último presencial de todos Foi. os tempos. Mal sabiam vocês e mal sabia eu que Ninguém. seria o último por enquanto. Sim. Mas e aí, Foi como é que foi sensacional. como é que foi vocês estarem naquele evento? O que foi impressionante? É legal para mim conversar com vocês, porque é uma oportunidade de eu ver de um outro ponto de vista. Eu tenho um ponto de vista que orquestro, que scripto, que faço as paradas, né? Mas eu não Sim. sei do ponto de... É raro eu ter a chance de parar Para escutar. e para escutar. Como é que foi para vocês a experiência? O que foi para vocês aquele evento? Só para eu ter uma Olha, noção, assim, do ponto de vista mais didático para mim. cara, a gente não sabia, né? Só para contextualizar. Naquele ano, a gente já tinha feito alguns lançamentos, mas a gente estava assim, bem cru, né? A gente tinha faturado 67 mil naquele ano. E a gente foi para lá, lógico, para viver todo o aprendizado, a experiência, foi muito legal. Por exemplo, teve uma palestra que me marcou muito do Ventura, do Ítalo Ventura, sobre YouTube.
Acho que o teu irmão falou de como organizar os lançamentos. Então foi muito legal, assim, foi uma experiência muito, muito bacana. E eu na ida, né, eu fui primeiro e a Manuela foi depois. Eu sabia que a gente não ia entrar para Insiders. Por quê? Cara, como que nós, faturando 67 mil, não ia ter como. A gente batalhava muito. Então, eu ainda trabalhava Pode falar. Então, daquele ano de 2000, a gente está falando de 2019, vocês tinham feito tipo 60 mil de faturamento bruto. De faturamento bruto. Nesse projeto da maternidade. Isso, é isso. Perdão, de infertilidade. É nutrição para infertilidade? Ou... É para nutrição para ajudar casais que não conseguem engravidar pelas mudanças do estilo de vida, né? A gente avança além da nutrição, faz tudo. Com 360. 12 pilares que a gente trabalha. Exatamente. Isso é sem tratamento com hormônios? Ou não? Inclui também? Hormônios. E funciona? Taxa de sucesso altíssima. Tem quase uma aluna grávida por dia, praticamente. Nossa, a gente teve mais de 800 alunas grávidas no ano passado e esse ano mais de uma grávida por dia. Vou ter que entrar um pouco nesse buraco. Então, peraí. Você acha que algumas pessoas, né, segundo a sua especialidade, algumas pessoas que podem engravidar acabam não conseguindo engravidar pelo estilo de vida? A maior parte delas. Já são mais de 40% dos casais em idade reprodutiva que estão apresentando dificuldades para engravidar. E não só de doenças anatômicas, hormonais, mas muito mais de 80% por problemas do estilo de vida. Tipo, sedentarismo, má alimentação, toxicidade acumulada no organismo, altos níveis de estresse, que não é assim, o estresse não deixa engravidar. Não, ele causa um desequilíbrio hormonal que você tem que fazer o gerenciamento nutricional. Equilibrar o corpo com os nutrientes, vitaminas, para que os hormônios voltem a funcionar e os órgãos consigam, né, estar aptos para reproduzir. E aí isso melhora a qualidade dos óvulos e, consequentemente, dos espermatozoides numa média de 3 meses, aplicando aí as nossas técnicas. É engraçado que uma vez eu vi uma reportagem que algumas atletas, dependendo do esporte que elas fazem, eu falo atletas mulheres, e eu não sei de nada, tá? Então você vai me perdoar a ignorância se eu falar alguma coisa que doa para você. Você vai ter que ter um pouco de paciência comigo. Mas eu vi no YouTube, eu acho. Então deve ser verdade. Brincadeiras à parte. Mas assim, eles falaram que algumas atletas, dependendo do nível de atleticismo e do nível do esporte, alguns esportes são mais fisicamente, elas não menstruam. Então, são ciclos anovulatórios, sem óvulos. Sim. E a verdade é que reza a lenda que o corpo está tanto em estresse pelo nível de alta performance que aquele esporte necessita, que o corpo fala assim, o corpo fala assim, eu não vou menstruar, porque a mãe, a portadora, né, a hospedeira do menino, não é uma hospedeira, mas assim, aquele organismo que vai hospedar a criança está tão sob estresse que talvez não seja a hora. Então ela simplesmente... Ele bloqueia. Então, sim, eu consigo ver que, dependendo do nível de estresse, estilo de vida, e no caso é orquestrado, ela está estressando o corpo por um motivo consciente. Mas muita gente não sabe que está vivendo esse motivo consciente. Sim. É muito inconsciente. E o mais triste é que tem casais que passam anos e anos tentando e chegam a não ter filhos, porque não muda o estilo de vida, cara. E não sabe, né? Porque... O que mais chega aqui Moni, eu já fiz de tudo. E não fez de tudo, a gente sabe que não, né? E eu já fiz de tudo, namorei 3 vezes por dia, fiquei com as pernas para cima, fui em tantos médicos, e a nutrição, a alimentação, o exercício nunca é falado. É desconhecido a importância dessa área para a fertilidade, então é muito novo. Engraçado, a gente tem alunas que fizeram fertilização in vitro, 3, 4, gastaram 200, 300 mil reais e não engravida, cara. Não adianta você pegar um copo sujo e for lá e colocar um peixinho ali dentro, cara. Não vai viver. Porque o aquário da mulher, a gente usa essa analogia, tá sujo. E não é ir lá e colocar o peixinho ali, a FIV, né? Então, os médicos dão a FIV como a última esperança ali, né? E elas vão lá, gastam um dinheiro que elas não têm, muitas vezes, e não engravidam. A gente não é contra nenhum procedimento, jamais, né? A gente sabe das necessidades anatômicas de algum procedimento de reprodução, porém ela tem que aplicar essas mudanças antes
para que a hora que ela vá coletar um óvulo e um espermatozoide, eles tenham qualidade para formar o embrião. Senão não adianta, né? A gente atendeu, tem uma aluna que fez 12 fertilizações, só que ela fuma, né? Enfim, bebe muito e ela tá com o aquário todo enferrujado. Então ela precisa primeiro desinflamar esse organismo, ficar saudável para a hora que ela desejar engravidar, ela está preparada. Então a gente não usa o termo tentando engravidar. Você está se preparando para ser mãe. Porque se eu ficar tentando engravidar, eu posso tentar também lançar um produto, né? Às vezes não vai dar certo. Então a gente usa o termo preparar para ser mãe. Então isso a gente faz um processo de desinflamação para acelerar a vinda da maternidade. É um que louco que eu tô pensando, isso não tem nada a ver com lançamento, 3 milhões por ano. É uma mensagem muito legal, assim, até porque eu costumo dizer que alguns dos faixas pretas que eu entrevisto, o seu conhecimento através da educação salvam vidas. Vocês são o primeiro que geram vidas. O nosso Tem produto, gente a prova... que potencialmente não é, vidas que não iam ser geradas. Né? Sim, é muito legal receber o feedback dela, tá agradecendo, toda a energia é muito legal. Eu sou pai, né? Tenho 2 filhos, é muito bacana. Eu também. Às vezes elas vêm aqui, cara. Vêm aqui e aí o pai, a gente tem a oportunidade de conversar com o pai, assim, o cara fala, poxa, obrigado. E uma coisa que talvez vocês nunca vão conseguir medir, nunca é a palavra errada, de forma, não é tão simples. Saúde é muito complicado, porque um problema que acontece aqui, um comportamento que vai acontecer aqui agora, dizer, fumar é o mais clássico, você mencionou essa sua aluna que fumava muito e tal, e hoje já existe, estamos careca de saber que existe uma correlação entre fumar e doenças cancerígenas, coração, isso está até impresso nos cigarros, né, de tão óbvio que isso passou a ser. E se já para pensar que algumas delas talvez vão mudar mais a longo prazo, algumas não, tá? Algumas vão engravidar e voltar ao comportamento normal. Isso a gente vive num mundo de liberdade, isso tem que ser respeitado de uma certa forma ou de outra. Não sou eu que vou viver a vida da pessoa, mas algumas vão sacar que, nossa, e vão mudar isso para mais longo prazo e, por consequência, vão viver mais. Com certeza. Vão deixar de morrer mais. Todo mundo vai morrer, né? Eu vou morrer, vocês vão morrer, mas será que o seu trabalho se atirou em uma coisa e vai acertar uma outra completamente diferente? Com certeza. Já é algo aqui no coração. Nossa, e não só, né? Elas falam isso nos depoimentos. Não é só fazê-las ter um filho, mas é gerar vidas para seres vivos mais saudáveis. Então, eu tenho muito isso. Falo sempre para o Tércio, projeto bebês mais saudáveis, mais inteligentes, com QI mais elevado, porque isso é da preparação para engravidar. Se você consegue fazer uma seleção de espermatozoides e óvulos com mais qualidade, a consequência é um bebê muito mais saudável, com menos doenças, mas também com um QI melhor, muito melhor. A gente faz essa epigenética do DNA, então eu tenho aí muita certeza que o mundo tende a melhorar com... Agora você mencionou... Agora foi faixa preta. Agora você falou a palavra genética, eu até entendo o que é, aprendi na 5ª série. Sexta, talvez. Mas você fala... Não, eu uso muito esse podcast para aprender também. Não só de lançamentos, mas da vida mesmo. A chance de... Eu recentemente fiz um encontro com os plásticos, faixa preta, né? E aí, cara, eu adoro conversar com eles. Porque, pô, eu converso com um que é especialista em sedução de homens. Para mulheres, né? Especialista de sedução de homens para mulheres, no caso. Outro que é especialista em sexualidade, outro que é especialista... Agora eu tô falando com um especialista em fertilização, ela me jogou uma palavra que eu não vou deixar passado, não. Epigenética. Monielle, o que é epigenética? De uma forma simples para todo mundo entender, é o que a gente faz com o nosso meio ambiente, com o que a gente vive no dia a dia de estresse, de hábitos, pode influenciar na mudança do DNA. Ou seja, o quanto que eu estou... Na mudança? O DNA é mutável? É mutável. A epigenética é o quanto que o seu estilo de vida pode influenciar na sua carga de DNA. Então, por exemplo, se você tem parentes que têm diabetes, pressão alta, problemas de infertilidade, e você
tem um estilo de vida favorável, você não vai expressar esse gene ruim. Você tem a carga do DNA em você. Você herdou aquilo, geneticamente falando. 15% veio do seu pai, da sua mãe, dos seus familiares. Mas se você preza um estilo de vida saudável, você não deixa aquilo aflorar em você. Aquela doença, aquele câncer, ou aquela infertilidade. Mulheres com endometriose, com ovário policístico. Deixa eu ver se eu conseguiria explicar para o meu filho. Então, vamos supor que meu pai e minha mãe teve um histórico de doença do coração. Tá? Então, em teoria, eu tenho uma certa probabilidade de ter, porque eu sou filho deles e a gente carrega esse código genético. Mas não é porque eu tenho, se eu tiver um estilo de vida saudável, esse gene que diz que vai dar problema no meu coração, eu não vou dar comida a ele, eu não vou dar... alimentar. Eu não vou alimentar ele, então ele fica proteger. Abafado lá. Exato. Eu Então, costumo usar uma tipo analogia que você encapa o fio. O fio tá desencapado, tá sendo faísca para aquela doença. Então, quer dizer que ele tá lá, não quer dizer que você modificou geneticamente, mas ele não vai aflorar. Exato. É tipo uma pessoa, que eu não entendo nada disso, mas uma pessoa que não consome muito açúcares refinados tem uma tendência a não expressar diabetes. Exato. Que é uma resistência à insulina. Né? Tipo, Exato. porque eu não tô dando, não tô alimentando aquele gene. Exato, para o seu pâncreas ficar ferrado. Do mesmo jeito que a obesidade. O filho é gordinho porque o pai e a mãe é gordinho. Não, porque estão dando comida a ele. Ele tem aquela predisposição genética de 15% a 18%, mas o que causou todo aquele ganho de peso foi o estilo de vida que fizeram com a criança. Então tem como moldar esse gene. Inclusive, se ele não tiver uma super alimentação calórica, é difícil de você tirar a gordura de algum lugar que não seja da caloria, por exemplo, né? Ou da comida, né? Entendi. Exato. E na infertilidade, isso se soma, porque os casais hoje, nessa idade reprodutiva de 20 a 40 e poucos anos, eles podem apresentar alguma doença, né? Uma endometriose, um ovário policístico, ou um problema anatômico, uma varicocele no marido. E prometo que eu não vou entrar lá. A infertilidade A infertilidade é do casal. Então, independente se a mulher tem uma doença ou o marido, a hora que eles desejam ter o bebê, eles têm que tratar essa infertilidade juntos. Eu não posso ficar com o organismo saudável e o meu marido não. Metade do bebê vem do marido. Os dois têm. Só que a gente trabalha muito no inconsciente da mulher, porque o homem demora um pouquinho mais para entender, né? Ele leva muito pro lado machista também, né? Preconceito, não tem nada, não sente nada quando tem algum problema. Não dói, não coça, então a infertilidade ela fica escondida e a gente fuça até achar. E... Você acha que é mais difícil trabalhar o homem nessa mudança de hábito do que a mulher? Hoje a gente pode dizer que avançamos bastante, temos aí uma conversa muito boa com os maridos, mas lá atrás e a gente vem notando que o marido está participando bastante, principalmente tipo, nas lives, no tratamento mesmo. Porque antigamente o marido ele tinha um medo de, você infértil, né? Você, sei lá. E agora não. Agora os maridos estão participando. Você diz que vai para masculinidade, ou ego, o que quer que você queira chamar disso? Porque o problema não é eu, o problema é ela. É isso? Porque no inconsciente das pessoas, ou na verdade no consciente de quem não sabe das infertilidades, mas eu não tô broxando, como que eu tenho problema? E não é o ato sexual que te faz engravidar só, né? Tenho que ter toda uma orquestra bioquímica acontecendo ali atrás, hormonal, ele faz provavelmente ele já deve ter feito uma contagem, a contagem estava ok, é isso também? Às vezes nem faz, né? Às vezes não faz e às vezes essa análise da contagem é mal feita, não é... Por exemplo, não basta ter quantidade. Espera aí, então você acha que os exames podem contar errado? Assim, não são os exames, né? Os seres humanos que avaliam os exames não têm uma expertise tão afiada para realmente ajudar os casais, né? Na grande maioria. Então não é preto no branco, na sua opinião? Não é preto no branco. E aí, quando a gente faz essa explicação dentro dos métodos, meu Deus, nunca escutei isso, como ninguém me ajudou. Então, assim, resumindo, um espermograma com bastante quantidade de espermatozoides, acima de 30 milhões, por exemplo,
não basta eu ter quantidade de esperma, eles podem estar nadando de lado, dando ré, cambalhota, e não indo para frente. Isso é a motilidade, ele tem que nadar para frente para chegar lá no óvulo. Porém, quando se avalia o espermograma, tem bastante espermatozoide, eu tenho que ver quantidade, qualidade, se ele está íntegro, se ele está vivo, se o DNA está certinho lá dentro. Tem espermatozoide que desmancha, está todo craquelado, como se fosse um quebra-cabeça desmontado. Não vai formar o bebê. Então, esse direcionamento da análise do homem é muito importante. E isso é 10%. O resto é o estilo de vida também. Então, tem pessoas que chegam só ali com o espermograma e falam, tá bom, mas e como que tá seu fígado? Como é que tá? Né, o seu coração, sua pressão, sua alimentação. Então, para os nutrientes, para o combustível chegar lá no espermatozoide, eu preciso de tudo isso aqui funcionando bem. Entendi. E essa carga de estresse também ferruja o espermatozoide. Entendi. Então, a gente fecha esse parênteses agora que a gente entende um pouco mais de fertilidade, de um ponto de vista mais holístico, e a gente volta ao lance que mesmo você tendo uma parada que funcionava, um produto bom, mas você não estava atingindo o ápice daquilo, que é, no caso, 2019, R$60 mil por ano, naquele ano, não é por ano, naquele ano. Foi o ano que a gente começou. E aí vocês entram no Mundo FL, eventualmente, que chamava 678, hoje eu chamo de Mundo FL para dar uma normalizada na parada, até eu mudar o nome de novo, quem sabe eu não mudo novamente. Mas assim, eu costumo dizer que eu sou uma metamorfose ambulante. Mas dito tudo isso, vocês entram no Mundo FL, veem palestras e vocês eventualmente ouvem uma oferta. E a oferta é a oferta de um programa de mentoria, chama Insider. E não é que vocês estão jorrando dinheiro. Nada. Jamais. Cara, foi muito engraçado, Érico. Na hora que você começou o pitch ali, eu ficava olhando pro lado, juro por Deus. Que tinha aqueles telões. Tava blindado total. Eu falei, cara, eu não vou nem ver, né? Não vou nem ver o Érico falando, o copy dele, que eu vou ficar tentado. E eu tentava olhar pro lado, tentava tirar, juro por Deus, desviar. Quando eu olho pro lado, eu vejo a Monielle, o olho dela brilhava. No palco tinha um pessoal, você tava entrevistando um pessoal que tinha começado também sem grana e tal. E aí, eu vou precisar interromper e vocês vão me ajudar um monte. Monielle, o seu olho brilhava. E aí eu queria que hoje a gente... Raras são as vezes que se eu te perguntar assim, enquanto o seu olho brilha, vai ter um mix de emoções, que ao mesmo tempo você está brilhando, você está vendo alguma coisa, mas ao mesmo tempo você está dentro dessa, vamos dizer, essa tempestade de emoções, de decisões, de pensamentos estão acontecendo dentro. É difícil analisar essa tempestade quando a gente está dentro dela. Faz sentido? É muito mais fácil a gente deixar a tempestade passar e tentar analisar com a cabeça mais fria. E hoje você tem essa cabeça mais fria. E o final desse podcast é feliz, porque vai chegar em 3 milhões de faturamento no ano corrente. Mas olhando para trás, se você puder analisar isso para mim, o que eu falei que não só fez você acreditar, mas fez o seu olho brilhar? O que foi falado? Qual foi o coquetel de informações que te fez o seu olho brilhar naquela época? Um coquetel de informações. Alguma coisa deve ter influenciado. O evento é um aquário, né? Uhum. E o aquário estava propenso a você fazer uma decisão. Foi esse o meu orquestramento, de forma íntegra, né, sem nada de errado, mas eu orquestrei todas as informações no meu ponto de vista para que a decisão fosse favorável ao que vocês fizeram. Até porque eu acredito nisso e a gente provavelmente não estaria conversando aqui agora se eu não tivesse tomado essa decisão consciente. Mas quando eu orquestro esse aquário, eu fico curioso de saber o que daquilo tudo funcionou. E quando você fala o seu olho brilhou, era um indício de funcionamento. Né? O que foi que ajudou o seu olho a brilhar naquele momento, quando ele achava que o seu olho estava brilhando? A gente foi pro evento ao vivo com muita certeza da nossa missão. Então, a gente tinha o nosso propósito muito bem alinhado de ajudar o mundo, né, a ter filhos mais saudáveis. E quando ali a gente encontrou todo um conjunto de pessoas, né,
toda a sua equipe, todo aquele movimento do evento, todas aquelas palestras, eu tinha certeza que isso só ia fazer com que a gente escalonasse cada vez mais o nosso propósito, porque é muito verdade. É muito alma. Então, eu carrego comigo essa essência, essa missão de ajudar o mundo a ter filhos melhores e ajudar as pessoas. E quando a gente escutou você ali, né, de estar dentro do Insiders, isso ia potencializar todo o nosso propósito, não tinha como dar errado. Então, era uma energia contagiante de cada depoimento que tinha, de cada pessoa, e a gente queria essa proximidade. E a gente coloca muito os sonhos, né, espalhados, escritos, e fica nessa vibração todos os dias de atração. Estar aqui hoje já estava na nossa cabeça há muito tempo. Te encontrar lá em Brasília também, ter as fotos contigo, com outras pessoas, passar pelos debriefings com cada faixa preta, estava escrito. A hora que acabava o debriefing, que o Tércio me chamava para ver, gente, a certeza que aquela pessoa ia falar comigo. Então, eu tenho alguns outros amigos, né, de insiders que inclusive, não, quero estar perto, vamos junto. Então, assim, ali, a hora que eu escutei, eu falei, Tércio, é isso que falta. É esse próximo passo que a gente tem que dar. A gente é muito ligado no 220, a gente não procrastina, a gente dá o sangue, é muito workaholic e muito parecidos. Então, a gente não tem mimimi, vai e faz. E quando eu vi o valor, até porque nesse primeiro ano da nossa empresa, que a gente abriu a empresa em dezembro de 2018, e aí fazia exatamente um ano ali na semana do Fórmula ao Vivo, a gente falou, ó, se não der para pagar com as vendas, que não ia dar mesmo, né? Não tinha lançado ainda de novo em dezembro, a gente tira metade do meu faturamento do consultório e você tira do seu salário da lua. A gente se aperta um pouco e vai, mas assim, sem dúvida de que ia dar errado. Ia dar certo. Já tinha dado certo ali. Ela estava enxergando o que eu não estava enxergando. Eu enxergava que a gente ia estar aqui. Eu precisava desse apoio. Ela virou para mim e falou assim, cara, chegou a nossa vez. Você tá louca, mulher? Chegou, cara. Você vai com Insiders. Chegou a nossa vez. Ela foi lá, pegou e... Eu convenci ele ali, ele, né, ficou assim, mas eu acho que o cartão nem vai passar para o almoço, né? Que o almoço era... Eu falei, não, vai passar sim, vamos rezar aqui que vai dar certo, faz as orações. E eu estava num momento de consultório extremamente saturado, 3, 4 meses de fila de espera, eu fazia jornada tripla. Até o meu processo de infertilidade, meu filho nascer, eu tinha rede pública e mais consultório. Depois eu abandonei a rede pública, fiquei consultório e produto digital. Então, assim, a gente tinha que cortar aqueles cordões umbilicais para deslanchar. E aí foi o Insiders que fez isso com a gente, né? Elevou a 10ª potência. É engraçado que você fala muito do seu aquário, que algumas pessoas não conseguem fertilizar, né? Ter um filho com sucesso, porque o aquário está sujo, o copo está sujo. E, na verdade, quando você falou aquilo, eu até fiz uma anotação. Aquário, tá aqui, ó. Aquário. Limpeza do aquário. Limpeza do aquário. Não, eu coloquei aquário. Porque, na verdade, eu nunca expliquei assim no Insider. Mas é uma espécie de aquário. Também. É um aquário para o 6 em 7... acontecer, né? Fertilizar, no caso, 6 em 7 não se fertilizam no aquário, mas qual que é os ambientes que eu preciso fazer? E o nosso aquário é bem diferente do seu, né? Porque um faz 6 em 7, o outro faz ter um filho, né? Exato. São duas coisas diferentes, mas você entende das coisas, dos botões que precisam ser apertados, seu objetivo é fertilização. E a pessoa define suas prioridades. O que é prioridade para ela? A gente entende os exatos botões que precisam ser apertados para criar um faixa preta. E como é que a gente sabe disso? A gente já criou 185 naquele aquário. Eu acho que o número está 185. Inclusive, vocês são faixa preta número o quê? 139. 139. Vocês, por acaso, tem ele aí? Não, a plaquinha não. Tem né? aqui, tá aqui. Olha aí. Então, só para vocês emoção, entenderem. Né? Ah, então tá bom. Porque não tá pegando todo. Aí. Ó, 139. E tem um número, né? Tem. Ó, tem um número, tem até seu nome aí. Então, a gente começou a numerar
porque a gente começou a querer formalizar o impacto que a gente tinha. Então, não era processo, tem um processo de auditoria, tem um processo de tudo, e a gente começou a querer ter um acesso mais preciso do impacto. Então, ao mesmo tempo que você fala que, cara, a cada dia, Uma grávida por dia. uma grávida por dia, A gente- eu não tenho um faixa preta por dia ainda, mas eu Ainda, né? fiz. Ai, Faixa marrom tem, mas faixa Aham. preta ainda não. Faixa marrom tem mais ou menos uns 2 por dia. Assim, estatístico, tá? Nem todo mundo escolhe. Geralmente, segunda-feira tem um monte, aí domingo tem menos, né? Porque a galera abre o carrinho segunda. aham. Mas, assim, então, ao mesmo tempo que eu sabia desse meu aquário, e por isso que eu falo tanta coisa lá. Só que aí a gente vê um comportamento super normal. O seu olho brilhou, você viu. Aí o teste ainda ficou reticente. E é completamente entendível. Porque o investimento para entrar no Insider, no caso de vocês na época, vocês pagaram quanto? Vocês lembram? 50 mil. Era mais ou menos isso, né? Depende se você paga prazo, isso, aquela coisa Isso. toda e tal. Depende de quanto você quer, enfim. Mas 50 mil, opa! Então, o que estava passando na sua cabeça naquela hora? Agora eu vou pedir para você, Tess, se desconstruir, de analisar e tentar olhar o que estava passando na cabeça naquele momento. Porque isso é legal de ter vocês dois aqui, porque a gente vê duas pessoas que viram a mesma coisa e tiveram reações diferentes, pelo menos momentâneas. Na sua cabeça, você consegue ver o que você pensava quando você ouviu uma oferta de uma mentoria por 50 mil reais? Eu não Por tinha ano? dúvida. Por ano? Eu não tinha dúvida que o programa era muito bom, Érico. Só que na minha cabeça, cara, a gente não vai conseguir dar conta de pagar. Tem que ser íntegro, né? Você tem que honrar seus compromissos, né? E eu falava, mulher, cara, a gente não vai ter como pagar. E aí ela falou assim, não, cara, a gente aperta, a gente dá um jeito, a gente vai. Ela já sabia. Na minha cabeça, a gente ia fazer mais um ano de lançamento e ia entrar no Insiders no final de 2020 para 2021, né? Era isso que eu pensava. Então, por isso que eu não queria. Ao mesmo tempo, existe Pra uma medo e também. mensagem subliminar. Pensa comigo. Sim. Eu fico tentando desconstruir. Se o programa promete a faixa preta, né, e a faixa preta não vem em um ano, tá, gente? É Sim. raro isso. Sim. Aconteceu. Vocês vieram em um ano? Não. veio Não, em um ano e meio. Não vem. Total. Então aqui, ó, deixo claro que não vem em um ano. Então, e a promessa do programa é a faixa preta, ela não vem em tempos, eu acho que vou dizer que tem de 3 a 5 anos para uma pessoa mais óbvia, assim, mais normal, assim. Do mesmo jeito que são 7 lançamentos para 6 em 7, aquela coisa toda. Então, assim, se fizesse as contas, você saberia, assim, em teoria existia uma probabilidade do programa se pagar e por gerações Com certeza. a gente viver. E o que está acontecendo agora? Porque esse é o podcast Faixa Preta. O final da história é 2 milhões por ano. Mas ao mesmo tempo que você via muitos estudos, provavelmente não tinha dinheiro, que na verdade, se apertasse, tinha. Né? Que foi o caso que aconteceu, mediante até a insistência da Monielle. Se você for parar para pensar, existia uma coisa que, e se? E aí tem um medo. Para, Então aqui a gente tem um medo. O medo. Ela não estava com tanto medo, porque isso que a olho dela estava brilhando. Eu tinha visto. Você estava com medo de, cara, e se eu entrar e demorar mais do que eu imagino? Eu não consegui pagar? Ou, quiçá, eu não consegui. Será que a palavra medo era uma coisa... Não só... Porque a gente fala que não tinha. Mas, na verdade, mais do que não tinha, era um medo de não conseguir, eu não conseguia a tempo. Seria preciso essa minha análise? Ou, na verdade, não era bem assim? Tem algo ainda um pouquinho mais profundo, se eu puder complementar. Claro! Eu acho essa conversa da gente super legal. Porque a gente, fora da tempestade, é mais fácil de analisar a tempestade. Pós 2020, eu acredito, e né, a gente sabe que o digital ficou muito mais aceito, muito melhor, mas lá atrás a gente tinha, e o Tércio mais ainda, o medo do julgamento, né, do familiar. A gente é sócio, é amigo, né, mas os nossos familiares
não caem de cabeça, né? Junto, apoiando, né? E, ó, Não, e eles têm voto, né? Vocês são Sim, casados. exato. Cada um tem, né, o seu marido, sua esposa. E aí tem todo, a gente não esconde, a gente, né, conta e não fica pedindo aprovação, mas pelo menos não reprovação, né? Não dá para jogar contra. Então, esse processo de investir em algo tão valioso e ninguém nem sabe o que é, porque aquela emoção, aquela energia contagiante do evento ao vivo, do Mundo FL hoje, é não dá para explicar, é só indo, é sensacional. Então a gente tem desejo de estar em eventos assim. E mesmo que, nossa, eu quero levar o meu marido, ou ele queira levar a esposa, não é aquela mesma sintonia, não tá na mesma vibe. Então, o medo, ele estava também com esse julgamento, ou preconceito das pessoas. Nossa, o que que eles estão fazendo, né? Chega pra esposa e fala assim, cara, acabei de comprar um programa, custa 50 mil reais, cara, e não tem dinheiro pra pagar. Vou ter que ver. É aquilo que você fala, né? A gente viu, né? Eles não veem. Eles não viram, né? Então, Não estavam lá, né? não estavam lá. Não estavam lá. Eu tinha certeza. Tanto é que... E, ó, sem querer julgar eles, imagina se Sim. sua esposa chega um dia em casa pagando 50 mil reais, uma coisa que você não viu também. Sim. E assim, quem somos nós para julgar eles por terem medo pela gente? Exato, e foi a nossa escolha, né? Foi prioridade, deixar de viajar, trocar carro, construir, fazer qualquer outra coisa que qualquer casal tem de projetos para investir na nossa carreira no digital. E aí eu faço um adendo. A faixa preta tende a acontecer. E eu não tenho estatística agora, porque não está na minha cabeça. Então eu não vou mencionar um número. E depois eu vou procurar com a minha equipe, que hoje a gente tem um controle. A faixa preta tende a acontecer muito mais quando as pessoas estão juntas, não estão sozinhas nesse negócio. E vocês estavam juntos no evento. Muito. Dica para você que quer a faixa preta, uma coisa boba, que não é boba, as pessoas pensam que a faixa preta vai vir de uma sacada. E ela vem também. Às vezes as pessoas pensam que a faixa preta vai vir de um insight, vai vir de uma técnica, geralmente que o faixa branca mais percebe. Ao entrevistar várias pessoas, eu vejo que tem outros elementos. E o elemento é o controle do medo. E é mais difícil controlar o medo quando se está sozinho. Também. Então aqui a gente fala o medo de não dar certo, mas também o medo de intensificar do que não dá certo, sabendo que eu fui contra o que meu parceiro me recomendou. É pior, é mais intenso você dar errado versus você dar errado com uma pessoa que você ama, né? Você escolheu passar o resto da sua vida te falando para não fazer e você faz mesmo assim. Então isso é intensificado. Então uma dica para vocês que querem chegar à faixa preta e querem aprender a controlar o medo é que você não vai lá sozinho. Não, assim, tem gente que peita o medo e tem essa capacidade, e é natural. Mas, você não precisa ir lá sozinho. Então, o que você quer dizer que não vai lá sozinho? Você envolve essas pessoas antes. Se você sabe que vai no Mundo FL e vai ficar tentado, tá? Você vai ficar tentado, já leva as pessoas que você acha que vão ser... E hoje em dia não é levar, né? Suas âncoras, nem que seja para dar uma chance honesta para elas. Porque assim, tipo, se a sua esposa fala que não, mas ela viu o que você viu, pô, é mais honesto do que ela falar que não e se ela não viu o que você viu. Porque às vezes a gente tem que ter coragem, né? Então, fala assim, ó, eu vou te levar para esse evento, nem que seja para você me convencer do contrário. Mas eu quero que se você for lá para me convencer do contrário, você vai ver a mesma coisa que eu vi. Eu vou respeitar muito mais o que você falou. Porque no caso, vocês dois estavam lá. Então, assim, vocês dois ouviram o que é realmente, né, a explicação de tudo. E tentar explicar isso para alguém de fora, assim, tá lá. Eu tenho dificuldade, demora 3 dias para eu explicar a parada. Tipo, a gente não nasceu. Se fosse, sei lá, uma coisa mais convencional, tipo medicina, advocacia, que a gente desde pequeno sabe o que é um bombeiro, sabe o que é uma polícia, sabe o que é uma medicina, sabe que isso tudo é muito novo.
Então eu demoro para explicar, para mim é óbvio, mas pô, até eu explicar essa parada, do jeito que você começou a explicar a epigenética para mim, nossa, bagagem de coisa que você sabe, demora para eu entrar no seu mundo. Eu não sei nem falar as suas palavras que saem da sua boca. Então tem que ir com calma comigo. E as pessoas, e tentar explicar de tabela, vira um telefone sem fio. E é pior do que não. Porque a pessoa te faz uma pergunta, você já trava por ter inexperiência no assunto. Então, às vezes, a faixa preta se pensa que é uma sacada, mas a faixa preta é um pouco mais. A faixa preta é um controle de medo. E para você controlar medo, você precisa... Se você conseguir não estar lá sozinho, você tem mais força sobre o medo. Quiçá uma reticência, se é uma resistência, reticente, pé atrás. Inteligente. Não cega, né? Porque você pode estar falando não para a oportunidade que vai te dar 3 milhões de faturamento por ano, uma grávida por dia. E se você erra nesse negócio também você vai sofrer as consequências, eventualmente. Então aqui eu vou fechar o parênteses. E é legal você ter 2 pessoas, porque eventualmente, às vezes uma pessoa está num estado de espírito mais conservador e uma outra no estado de espírito mais corajoso. E eu acho que esse balanço é fantástico. Você não quer ter uma pessoa louca da vida e você não quer ter uma pessoa hiperconservadora. O balanço, né, o yin e yang, é o que a dicotomia do empreendedor. Dicotomia é a força de segurar sentimentos opostos. O sentimento da coragem e o sentimento do medo. E o empreendedor é o que consegue balancear os dois. Porque se você tiver coragem, tudo você tá ferrado. Vai morrer. Vai andar sem fim de segurança. Mas se você tiver medo de tudo, também você fica parado. Onde você tá? Você não entra no carro. Porque é possível que eu pegue um carro agora e aconteça um acidente. Então o medo exagerado é horrível. A coragem exagerada também é horrível. O empreendedor sabe balancear. E geralmente esse balanceamento acontece melhor quando você não tá sozinho. Com certeza. E aí volta. Eu pergunto o seguinte... E o medo é o meu maior... O medo é o maior... A palavra é inimigo, o meu maior desafio. Não vou chamar de inimigo, não, porque não sei se ele é bom, assim, sabe? Mas é o meu maior desafio. Eu vou chamar. E o que... Chegou uma hora, Técio, que você sucumbiu, você se rendeu. A palavra sucumbir é a palavra errada. Se rendeu. O que foi que te fez vencer o medo de eventualmente não dar certo, nas condições de temperatura de pressão, né? Você não tinha tanta folga assim, ou o medo do julgamento? Qual foi o ponto de virada que te fez? Fala assim, não, eu vou. Cara, foi a mulher, tá ali. Certeza que, tipo, ela falou assim, cara, vamos, né? É aquilo que você falou, se eu estivesse sozinho, eu não iria. Mas ela falou, cara, vamos, a gente vai dar um jeito, a gente vai fazer acontecer, né? E se não der certo, a gente tenta de novo, e tenta de novo. Se a gente não conseguir pagar, eu atendo um pouquinho mais, você aperta um pouquinho ali as finanças. E, o Érico, o que é mais legal de tudo isso é que os números falam por si. Os números falam, cara, é maravilhoso. Tipo, o Insiders, ele vai limpar o aquário ali, cara. Muita coisa que tava sujo, vem ali um faixa preta e fala, cara, tira isso aqui, faz isso, tira isso. E tudo começa a ficar mais claro, clareza. Né, muito mais claro, Tá. isso que é legal. Volta até oxigênio no aquário, aquela água turva vai clareando, Vamos dá aquela clareando. nitidez. É sensacional. E ó, pra quem tá escutando, se um dia cair nesse dilema, onde você é a pessoa que o olhinho brilhou e a outra pessoa não brilhou o olho, eu vou te dar uma dica de que, falando de pessoas várias, e a gente vai, nessa série de faixa preta, que a gente vai fazer uma entrevista faixa preta todo dia, até o Mundo FL, que vai ser 10, 11, 12 de dezembro, eu vou dar uma dica pra vocês. Geralmente, eu falo geralmente, eu vou chutar 90%, mas é um chute. Das vezes, o que convence a outra pessoa não é o racional. É o olho brilhando. O mais confiante ganha. Então, ele viu uma confiança nela fora do comum. Eventualmente, por mais que os sinais dele tenham feito, escuta o medo, toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado,
Ele falou assim, mas a cara dela mostra que ela viu uma coisa diferente do que você. E se ela viu uma coisa que eu não vi? Exato. Então, numa discussão de casal é realmente assim. A gente fala que é a racionalidade. E ela é importante. Você falou, a gente vai tirar daqui, vai apertar ali. Isso tem todo um racional por trás. Mas o mais importante, ele deve ter visto quem você estava sendo. Não é o que você fala, sim como você fala. É quase que uma criança de 3 anos, ou 4 anos, 5 anos. O jeito que ele é tão confiante naquilo, fala assim, cara, eu não vou conseguir convencer, não. Ele não vai parar de ser confiante. Eu não consegui abalar a confiança dela. Então, quando você tem uma confiança inabalável naquilo que você fala para outra pessoa, a pessoa tende a aceitar. Ela não escuta o que você fala, sim como você fala. Se você não vende... Ela tinha vendido a ideia para ela mesma. Sim. Eu acho que talvez até chega um ápice, no ápice disso, não sei se foi o caso de vocês, talvez não teria sido, mas no ápice disso, né, no extremo disso, a pessoa fala assim, eu não quero saber, eu não sei se é com você. Eu quero que seja com você, mas eu vou ser faixa preta. Olha que louco, não sei se chegou nesse nível da coisa, mas o nível todo Não eu chegou não tô te assim. pedindo. Cara, eu não sei E a se gente você vai comigo, mas eu vou. Eu tô indo. Não, a gente tinha certeza que um ia, até porque se não fosse essa entrada no Insiders, a gente não teria feito o primeiro 6 em 7 logo depois em 3 meses, no ápice da pandemia. Show. E aí a gente entra em 2020. Agora vocês estão dentro do Insider, estão comprometidos, entram no programa, e aí começa. Como é que foi o processo a partir daí? De cara, como que eu esqueci, ensino japonês, nossa, agora falei. Passare. De cara, o que a Monieri falou é muito, muito legal. A gente sempre foi atraindo tudo na nossa vida, assim, tipo, queria que a primeira análise fosse com um cara bom de copy, aí vem Passari. E o Passari já falou, cara, vocês estão entregando tudo, quem vai comprar de vocês, cara? Vocês dão tudo Na CPL. nas CPLs, cara. Que isso, velho? Não, vem cá, vamos construir, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Isso que é legal. Teve uma vez, até falei, nossa, Tércio, queria tanto olhar de uma mulher, de uma nutra, queria tanto a Gisele, pá, vem a Gisele e faz nossa análise. Gente, é surreal. E, pra quem não entendeu, é tipo assim, Insider, faixas pretas, isso é pessoas que fazem 2 milhões por ano. Isso é não que teorizam isso, é realmente, até hoje eu pensei, será que vai chegar um dia onde eu não vou poder prover isso? Pensei, né? Nem sempre ia ter. Mas a gente nunca vendeu a palavra, nunca abdicou dessa possibilidade. A gente vai dar um jeito. E deu. Até hoje, todas as análises, absolutamente todas as análises do Insider são feitas por faixas pretas. E cada faixa preta é de um jeito. Passar é uma criatura completamente diferente da Gisele. Mas Sim. a cada lançamento, o Insider ele senta com faixa preta por 1h20 mais ou menos, abre a parada 1 a 1 num Zoom, uma ligação de Zoom, ele desde que vê o negócio como um todo, como às vezes abre o CPL, né, o conteúdo de pré-lançamento, os vídeos, o e-mail, o conteúdo, e vai palavra por palavra. Ajustando. E esse Isso feedback é muito valioso. E aí você tem várias perspectivas, não é só uma faixa preta. Sim. Eventualmente você vai ter várias perspectivas. É isso que é legal. De faixas pretas, né? Então primeiro foi o Passari, ajustando a copy, depois foi a Gisele. A Gisele é demais, inclusive. A Gisele que ajudou a gente com a nossa super promessa, cara. Foi. Na época nem tinha tanto home, assim, isso que você não usava tanto, né? Mas era super promessa. Que a gente usava essa analogia de limpeza do aquário, cara. A gente falava Na assim. super promessa. E aí, eu lembro muito bem. Nossa, eu lembro. Essa super promessa foi analisada. Foi. Tiagão. Foi uma analisada que, nossa, a gente eu não falo que a gente se diverte com essa super promessa, mas era divertido. Você botava um aquário, você dava muito louca, né? Inclusive, agora que vocês viraram faixa preta, a gente pode brincar com ela. Pode. Era muito confusa, né, cara? Pô, e confusão gera fuga, cara.
E a gente colocava no peso do aquário no meio, cara. A gente ficava cego, achando que tava o máximo. E tava funcionando, né? Quebrando padrões, né? É, tipo isso. Pra nós é claro, mas pra quem ouve, cara, Que limpar é o isso, aquário, Gisele? O que você faz, Mone? Não dá pra entender. limpar o aquário que tem a ver com engravidar, cara. Não vai dar certo isso. Aí ela lapidou a nossa Roma, né? Essa promessa. E ali começou a virar o jogo. Ali começou. A gente terminou o ano de 2020 com 1,3 de faturamento. Poxa, E agora vem a parte legal. Vamos ver, os mesmos dois, claro que em tempos diferentes, com comprometimento diferente, com foco diferente. Tinha faturado 60 mil bruto e agora a gente está faturando no segundo ano 1,3. Não, no ano passado. Isso. 1,3. 1,3, 2020. nada melhor que lapidar, limpar o aquário, né? Muda 1,3 bem, milhões. E agora os 60 mil, os 50 mil, que pareciam uma coisa de louco, sei lá o que, parece barato. Até porque, uma vez que você aprende, você não desaprende. Não desaprende. Você sacou como é que faz a parada. E aí você entra no próximo ano, hiperbolizando ainda mais. Né? O Insider é um programa que vai procurar te levar até a faixa preta, que são 2 milhões. Então, vocês fizeram quantos lançamentos em 2021? Neste 2020, perdão, 2020. ano, 7 lançamentos. 7 lançamentos? A gente lançou um outro produto de endometriose, mas o produto mesmo que é o Futuro Mamãe foram 7 lançamentos. Futuro Mamãe. Bom nome. É. Olha, que legal. Todo mundo entende, né? Futura mamãe. Nossa, Futura Mamãe. Até meu avô, pronto. Para com aquário. Até o meu filho. Do seu avô ao meu filho, de 10 anos. Uau! Então vamos lá. 1.3. Ainda não é a faixa preta. Como é que isso soa para vocês? Olha, é aquilo que você falou, a gente sabia que a gente ia chegar, né? Porque você vai escalando, você vai vendo, você vai ficando melhor. Você pega uma análise ali no faixa preta e vai corrigindo ali, um pequeno milímetro ali te faz toda a diferença. Então a gente sabia que a faixa preta ia chegar. Era engraçado. O nosso gerente da Hotmart até falou para nós, cara, quanto que no começo de 2021, quanto vocês estão estimando faturar? Aí eu falei para ele, cara, nós queremos virar Hotmart Black, né? E queremos virar faixa preta. Ele falou, como vocês vão fazer isso? Eu falei, cara, replicando o que a gente tem que fazer. Com a ajuda do ensaio, lógico. Então, agora... Milimetricamente calcular. Nós estamos com 3,2 milhões, né, em 2020. 2021. 21, desculpa. E a perspectiva de 2022 é melhor, cada vez melhor. Né? A perspectiva de 2022 é a gente aumentar esse número, não necessariamente só em 2022, mas uma vez que a pessoa fica faixa preta, eventualmente a gente vai buzinar o ouvido dela para ela querer o segundo grau. Sim. São 10 milhões por ano. E de 2 para 10. Demora um 2 pouquinho. para 10. 2 para 10. Mas é um demora um pouquinho diferente, né? Porque é um demora um pouquinho gostoso quando você está faturando já 2, né? Sim, muito. Ou pelo menos mais gostoso do que era quando vocês faturavam 60 mil por ano. Sim, com certeza. Total. Agora, o que é muito louco, assim, o que é óbvio para vocês na faixa preta? Faço muito essa pergunta para a faixa marrom. Né? Quando o cara fez o 6 em 7 no podcast Faixa Marrom, eu entrevistei N faixas marrons. O que é óbvio para vocês na faixa preta? Preta. E aí eu vou fazer uma pergunta diferente. Geralmente faixa marrom eu pergunto. Não vou perguntar isso. Talvez, vou perguntar 2 perguntas, eu não sei se vai ter uma diferença ou não. Tá? A gente vai tentar desconstruir. Olhar para trás e ver, fora da tempestade. O que é óbvio para vocês na faixa preta que não era óbvio? Vou perguntar primeiro, que não era óbvio quando vocês não eram faixa marrom, não tinham feito 6 em 7. Depois eu vou perguntar a diferença entre o 6 em 7 e a faixa preta. Então, eu sei que tem uma diferença antes do primeiro 6 em 7, onde a gente ainda não fez o famigerado 6 em 7. Mas eu sei que entre o 6 em 7 e a faixa preta é um grande caminho. E tem gente que aqui está escutando que nunca fez um 6 em 7. Eu vou falar um pouco para eles, dicas para eles, que nunca fizeram 6 em 7. Depois eu vou tentar virar para dicas para quem já fez o 6 em 7, mas ainda não é faixa preta. Então vamos tentar
E eu sei que essas perguntas são super difíceis, mas vamos tentar explorar isso. Começando pela primeira pergunta. O que é óbvio para vocês na faixa preta que não era claro para vocês quando vocês não tinham nem feito o 6 em 7? Posso falar? Para mim, eu acho que, primeiro, é comprometimento, né? Você tá ali comprometido no processo, fazer o que tem que ser feito, fazer tudo que você sempre brinca, né? Tipo, a fórmula, tanto para o faixa verde como faixa preta, basicamente ali os princípios são os mesmos. Distribuir conteúdo, gerar audiência. E o que eu acho que a gente ficou melhor em mostrar que é possível. Mostrar. E no nosso é muito mais difícil porque a gente lida com vidas, né? Então, por exemplo, cara, a gente promete, a gente não promete, na verdade, a gente, né, ajuda a aumentar as chances de engravidar. Só que se não tiver prova, o que acontece? Não tem resultado, né? Se o que a gente faz não for íntegro, não for verdadeiro, não tem faixa preta. Como que eu vou vender alguma coisa que eu mesmo não acredito ou que a gente não consegue provar, né? E hoje em dia a gente vê muita gente, os falsos gurus que a gente fala, né? Então hoje pra gente, a gente aprendeu que, cara, a gente tem que mostrar para mais gente que sim, é possível. Todo mundo vai fazer o que a gente ensina? Não. Mas a gente não está preocupado em quem vai comprar o curso e não vai fazer. A gente está preocupado em quem vai aplicar o que a gente ensina. Né? Então, intensificar provas, cara, mostrar é importante, porque todo mundo tem um São Tomé dentro de si. Sim. Hoje, e vocês já começaram com um monte de provas ou vocês foram criando isso no tempo? Era muito difícil. Começamos do zero. Porque a mulher, normalmente, ela tem vergonha de falar que ela não está conseguindo engravidar. Então é difícil pessoal, né? arrancar. Então era muito difícil. O que a gente teve que fazer com a Monielle? A gente teve que mudar a identidade do comunicador dela. Como? Ela começou a falar para as pessoas que era importante compartilhar dessa dificuldade. Ajudar, porque no começo as mulheres não queriam falar, não queriam dar depoimento. Hoje a gente tem maridos que ajudam a gente a dar depoimento. Querem dar depoimento. Mas no começo não era fácil. Então como que você vai provar? Cara. Como você vai provar que você é bom se você não tem prova? Era muito difícil. Então, isso é um óbvio que... Era muito difícil, cara. Imagina se você não ter pessoas que chegam na faixa preta e não querem dar depoimento, querem ficar escondido, né? É muito difícil. E como é que vocês mudaram esse desafio de um problema que é íntimo para elas abrirem? O que vocês fizeram que fez com que fizesse mais ok? Eu acho que é empatia. A Monielle começou a falar que era, por exemplo... a gente ajudar outras pessoas. Vamos ajudar outras mulheres. Que a Monielle gostava muito quando ela recebia o positivo ali, as alunas mandavam para ela e ela começou a falar isso. E mesmo assim... Protegendo a identidade, claro, né? Mas mesmo assim foi difícil, porque elas não queriam falar. E aí a Monielle começou a falar, cara, me ajuda a ajudar mais mulheres, me ajuda a levar essa missão mais à frente. Eu preciso de você, eu fico muito feliz quando vocês me mandam o positivo de vocês de madrugada, eu acordo, eu felicito com vocês. E é verdade, a gente para a empresa aqui quando tem um positivo. A gente fica muito feliz, mas a gente comemora todo mundo junto. E é isso que foi o ponto-chave, que elas começaram a entender que, cara, com a minha história eu vou ajudar mais mulheres. Engraçado que existiam o mesmo... Olha que interessante como as objeções elas tendem a se manifestar. Estão me escutando? Uhum. Tá. Objeções tendem a se manifestar do mesmo jeito em diferentes situações. Você tinha um medo de quê? Você tinha um medo de... A gente rotulou que não é exatamente isso, mas a gente meio que deu uma rotulada de um medo de um julgamento antes de entrar. Sim. E quando a mulher fala que ela não quer expor essa parte da vida dela, ela tá com medo de quê? Entre outras coisas, do julgamento. Das pessoas julgarem. Diferentes coisas, tá? Você tava com medo da sua família ou das pessoas mais perto de julgar a sua loucura e a irresponsabilidade, talvez como provedor ou provedora, né, de ser irresponsável com 50 reais. Mas elas, do mesmo jeito, elas estavam com medo de expor uma particularidade, uma fraqueza, quiçá biológica, de identidade mesmo, de mãe, mulher, homem. Né? Homem, você acabou de falar que o homem tinha ele queria até colocar a culpa no... Né? Ele queria até terceirizar a culpa, né? Porque ele não queria, não pode ser eu.
sou homem, tá tudo certo ali. Um dia você, né, vida sexual parece muito bem ali por fora. Então era um medo de julgamento. Você parou para pensar que vocês começaram indiretamente, a lidar com esse medo de julgamento. E tem uma coisa que eu falo muito para as pessoas, que eu vejo no faixa preta, um alinhamento, que talvez não seja um alinhamento direto, mas eu observo. Como observador eu falo. No momento que você decide lidar com esse problema, você mesmo, você se dá uma espécie de permissão indireta para as pessoas a lidarem. Exemplo, no momento que você superou o seu medo de julgamento, no braço, tá? Ali no evento, numa coisa completamente diferente, você dá permissão para as outras pessoas superarem esse medo também. Muito, muito legal. Cara, um dia que você... É como se você venceu esse medo, em outra área, você começa a ter a permissão de exalar esse medo. Tipo, Dá você força sentiu... para elas. Dá força para elas. Um dos melhores jeitos de quebrar uma objeção, quando a gente não quebra uma objeção, não tá conseguindo quebrar. E, cara, nenhuma objeção é quebrável 100%. Mas, assim, estatisticamente, não tá quebrando, eu começo a olhar dentro de mim. Onde eu não quebrei isso na minha vida? Porque quando a maioria das pessoas querem... Dar um exemplo muito chulo, tá? A maioria das pessoas querem que as pessoas comprem os cursos dela, mas ela não quer comprar o curso. Tipo isso, e é óbvio, né? Eu quero... Quantas pessoas ficam no meu conteúdo gratuito que ensina você a fazer um 6 7 vendendo conhecimento, mas elas não querem comprar. E se elas não querem comprar é porque elas estão com medo, naturalmente. Mas elas querem que as outras pessoas vençam esse medo, mas ela não. E esse exemplo foi do curso. A mesma coisa esquece de comprar curso. Eu tenho medo do julgamento. Eu não estou a fim de me expor, mas eu quero que minhas alunas me se exponham. E elas, principalmente, eu acredito, posso estar errado, tá? Eu acredito que a mulher tem uma sensibilidade maior a isso. Ela escuta muito mais. Eu acho que ela tem uma sensibilidade de feeling mesmo de escutar. Acho que quando eu olho para minha esposa, eu não falei nada, eu já falei tudo. Em 3 segundos, na minha primeira respirada, ela já sabe o que está acontecendo. Porque ela tem uma série de comunicações que estão acontecendo com o meu tom, com o meu jeito, com tudo. E ela já sabe o que aconteceu. Geralmente, aconteceu uma coisa ruim. E às vezes eu falo, tem clássico em casa, Érico, você tá bem? Não, tô bem. Eu falo assim, não tá não. Eu tô sim. Sabe, visual. Ela fala, não tá não. É engraçado, né? Que mesmo que nem eu acho que eu estou... Quando eu falo não tô não, às vezes eu não quero falar sobre isso, às vezes eu... Mas assim, elas veem muito. E os homens veem também, é claro, estatisticamente, mas eu acho que a mulher tem a mais sensibilidade. Então, quando você começa a dar o exemplo e falar... A outra coisa que você fala sim, elas têm medo de ser julgadas. Para que elas vão ser julgadas? Mas você apelou para uma coisa que ela também move as mulheres. Que é o senso, no caso, mulheres e homens também, né, no caso. Que é o senso de contribuição. Ela se torna vulnerável, assim como vocês estão aqui agora, vulneráveis, né? Você está falando faturamento, falando um monte de coisa aqui que geralmente você não é num churrasco que você acaba falando isso aqui. É raro as vezes que você fala faturamento, até porque as pessoas julgam isso de uma maneira completamente diferente, fora de contexto, né? Mas assim, ao vocês darem a permissão de vocês falarem de vocês e falarem o porquê, né, o gatilho mental da razão. Cara, eu sei que talvez não seja só para você se gabar, que agora você é mãe, mas você já parou para pensar que um desses testemunhos pode fazer uma vida nascer? Você parou para pensar que às vezes a mulher... Eu vou falar sobre o meu produto, mas eu tô vendendo ele, então tem... No caso, eu falo bem do Insider, mas eu tô ganhando dinheiro com isso. Então as pessoas, ele fala só para ganhar dinheiro. Mas vocês então... Vocês não são pagos para estar aqui. De maneira alguma. São pagos? Eu pago vocês alguma coisa? Não. Direto ou indiretamente? Dou bônus para vocês falarem alguma coisa para mim? Não, é simplesmente... Que a gente sabe que através da nossa história pode ter uma pessoa que também está pensando, será que eu entro por Fórmula? Será que eu entro por Insiders? E essa maneira de bater esse papo aqui é uma contribuição também.
né? Então, quando alguém tem um problema com prova, e a gente usa isso, com isso, eles falam, as minhas alunas não gostam de mostrar o antes e o depois, por exemplo, do emagrecimento. Ou elas não gostam de mostrar o antes e o depois, por exemplo, do fertilização. Olha, eles não gostam de... Na época eles falavam, ninguém vai chegar e vai falar de dinheiro com você. No contexto do churrasco, eu entendo eles. Mas a gente está num contexto de transformação no Brasil. Engraçado, né? De vidas. E eu acho que quando vocês se transformam, vocês sentem isso de uma maneira tão grande. E ao falar do meu, eu dou permissão para vocês falarem do seu. E algumas pessoas não vão querer, tá tudo bem. Mas muita gente tem um senso de contribuição. Porque é uma coisa do ser humano, né? Uhum. Senão não tinha gente nas igrejas, né? Não tinha Exatamente. gente nas ONGs. As pessoas estão ali, às vezes, para contribuir mesmo. E é muito massa isso. Então é interessante. Você perguntou da questão do óbvio, né? O que é hoje óbvio pra gente em relação à faixa preta e ao 6 em 7, para quem está começando e tal. Eu acho que tudo isso se sustenta absurdamente porque existe muito planejamento, mas existe muito acolhimento e missão. Então, esses pilares são muito fortes pra gente, né? As pessoas falam assim, eu vou lançar alguma coisa por hobby ou para ser um próximo ganho e tudo mais. Se não tiver essa essência, esse acolhimento dos alunos, por mais que o produto é digital e tudo mais, não é duradouro. Então, eu acredito muito que a faixa preta é um alicerce bem forte, bem resistente. E isso hoje, para nós, é muito óbvio. Que lá atrás era muito sonhador. Se eu nem conquistei o 6 em 7, quiçá a faixa preta, a gente não tem essa... Por mais que eu gosto de fertilidade, é a minha missão, minha essência, não estava junto com esse real, né, do faturamento e viver tudo isso. Então, hoje a gente se dedica, né, 24 horas. Então, esse comprometimento, o acolhimento e todo o planejamento estratégico da nossa empresa, dos colaboradores, eu acho que é o mais óbvio para mim hoje, sendo faixa preta. Total. É engraçado que às vezes nossos princípios são testados o tempo inteiro. Eu saí do encontro Plat, eu estava muito cansado. Eu canso muito. Aí geralmente eu pensei, minha estratégia foi, vou numa churrascaria. Porque eu saio com a cabeça às 20 milhão. E aí, dependendo do tempo do dia posterior, a minha equipe não marca nada comigo. Aí eu fui fazer uma coisa que eu falo assim, para eu descansar a cabeça, eu tenho algumas estratégias. Então eu fui num cross, né, e fiz um exercício de alta intensidade. Alta intensidade é no final você fica deitado no chão respirando. Eu sabia que para eu apagar minha cabeça, gente, não faço isso em casa, tá? Uma estratégia que eu faço funciona há um tempinho. Então, logo depois de um grande evento, eu faço um exercício de alta intensidade. E aí, a alta intensidade meio que cala a minha cabeça. E aí, depois do cross, eu queria que fosse alta intensidade. E aí, depois, o pessoal falou assim, vamos almoçar? Aí eu pensei, agora eu vou calar minha cabeça de uma outra maneira. Olha que interessante. Eu falei, vou numa churrascaria. E a churrascaria é Você sabe o que acontece na churrascaria, né? Eu fui na churrascaria, eu não queria tomar álcool, porque álcool mexe com outras coisas no sistema imunológico. Eu adoro álcool, nada de errado e tal, mas eu não queria mexer no meu sistema imunológico naquele momento. Mas eu vinha picanha, tudo que vinha, fui acabando. E aí depois do cross, fui comigo um lobo, um urso. Eu sabia que a combinação da alta intensidade com ingestão hipercalórica de uma coisa que é pesada, como carne, que eu gosto, mas é pesado, né? Digestão da carne, não é à toa que você... Cheguei em casa, mais ou menos, umas 2, 3 horas, não sei, não olhei no relógio. Eu dormi Que hora que eu cheguei em casa depois da churrascaria? Até as 8 da noite. Depois fui no banheiro, tomei alguma coisa, acho que comi uma banana, alguma coisa do tipo. E dormi novamente depois até as 5 da manhã do outro dia. Então dormi muito. Então essa é a minha estratégia. De pós-evento, essa é a minha estratégia. É o jeito que eu descanso. Mas durante a churrascaria, eu tava com 2 casais de amigos.
E a gente estava discutindo isso, natural, tá? Eles estavam falando, Érico, até onde vem a necessidade de impacto e a necessidade de dinheiro? Aí eu falei, sim, cara, as duas coisas andam juntos. Aí aí meu colega me fez uma pergunta mais desafiadora. Ah, não. Vou te fazer uma situação hipotética. Se você pudesse escolher só um, qual você escolheria? Então ele botou numa situação hipotética mais forte. Eu falei assim, se você pudesse, eu até posso te falar de algumas decisões na vida onde eu escolhi ter menos dinheiro por mais impacto. Aí dei alguns exemplos para ele. Tá? Eu falei, ó, mas eu vou te falar, se você, mesmo assim, não adianta. Se você pudesse, eu vou te falar assim, é a mesma coisa que você me perguntar, se você pudesse escolher entre dois órgãos, para ter só um deles, tá? O coração ou o pulmão, qual você escolhe? Não tem como. É difícil. No momento onde você cria o coração ou o pulmão, qual você escolhe? Ah, eu escolho o pulmão. Vai morrer de qualquer jeito. Ah, escolhe o coração, vai morrer de qualquer jeito. Talvez se fosse o braço ou o coração, dá para escolher, né? Tem pessoas sem braço, mas não tem pessoas sem coração. Mas eu acho que o desenvolvimento econômico da sua missão, ele, pelo menos no jeito, alguém tem que pagar a conta. Né? Então, não sei, se talvez é o governo que você quer fazer pelo governo, mas ele vai pagar. Ah, é um projeto de caridade, então quem está doando vai pagar a conta. Mas eu não quero depender nem do governo, nem quem estiver doando para ter minha missão. Então eu tenho que fazer de um negócio íntegro e saudável. E crescente. É que nem um avião, ó. Você levanta voo, desliga a turbina para você ver. Ele plana por um tempo? Claro. Sim, plano por um tempo, mas não para sempre. Sim. Não com aquela estrutura. Deve ter alguns que planam para sempre. Não sei, tem uns que planam para sempre, mas ele tem uma estrutura que não carrega tanta gente. Sim. Eu já vi planadores dar a volta ao mundo, escutei essas histórias, mas eles não têm 100 passageiros. Quantos passageiros tem os aviões que você... 180 e pouco, 184. Não, eu nunca vi um de 184 que plano para sempre. Que plano para sempre. Então, chega uma hora que fala assim, cara, eu quero carregar 184. E para isso eu precisar de uma aeronave diferente. E para essa aeronave acontecer, ela precisa de estar economicamente sadia. Que está crescendo. Ela vai precisar de manutenção, vai precisar de... Não só vai precisar de combustível lá em cima, quando descer tem que ter uma equipe para revisar ela. Né, E eu acho muito massa. E aí eu pergunto, qual que você prefere, o coração ou o pulmão? Não tem como. Eu acho que sem um não vive. Então eu acho que o sucesso financeiro ele é isso. Né? É difícil ter uma grávida por dia. Sem um sucesso financeiro, a gente tende a você equilibrar essas duas forças, né? De você ir pra frente e não. Engraçado, mas tem uma coisa que você fala, Manieri, e ficou óbvio pra mim. Não é incomum que a pessoa fale assim, que esse nicho é rentável. E quando a pessoa pergunta só nesse nicho é rentável, eu sinto eu entendo isso nela, porque ela precisa pagar os boletos. Mas ela tem um lado muito forte só num. Que tô fazendo só pelo dinheiro. Então há um desequilíbrio. E é difícil de chegar à faixa preta, é difícil de chegar e manter a faixa preta quando você não tem esse propósito e missão. E é difícil de chegar à faixa preta quando você não dá valor, o devido valor e respeito ao dinheiro. Eu tenho que ter respeito à aeronave. Ela é Exatamente. Tem que ter respeito. Ela precisa de manutenção, eu respeito, se não respeitar, dá ruim. Mas tem que ter respeito também, tem um pouco de respeito ao propósito. Olha, cara, eu realmente curto isso. E geralmente uma das coisas tem que estar na alma. Que a gente tinha desistido já nos primeiros lançamentos. Sim, porque é trabalhoso, é cansativo, né? A gente não fica falando dos bastidores, mas todo mundo que está aqui, mesmo quem nem lançou ainda, lance se você tiver afim mesmo, porque dá trabalho, dá o sangue, você abdica quantas horas, quantos finais de... Eu lembro muito bem que as nossas CPLs,
lá de 2019 para 2020, quando a gente logo que saiu do evento ao vivo, a gente saiu, na verdade a gente gravava no meu consultório na época, hoje a gente tem aqui o escritório, a gente saiu da sala 8h30 da noite na virada do ano, gravando. Tá. 8 finais de semana seguidos, fora todo o resto, ele fazia jornada madrugada, chegava no hotel 2, 3 horas da manhã, abria o computador para fazer as nossas coisas. Até então ele que editava, a gente filmava junto, tudo, né? Tanto é que muita gente hoje fala assim, chega, né, fazendo convites para o Tércio, você que filma a Maniele, você que é o fotógrafo dela. Não, cara, sou o sócio da Maniele, é a nossa empresa, a gente não lança ninguém, somos nós ou os nossos experts daqui de dentro. Então tem toda esse crescimento, é missão. Se alguém estiver nos escutando aqui que não tem produto bem definido, dá um rezinho, vê sua essência, o que está na sua alma, o que te move, porque se você não gostar muito, se você não tiver tesão pelo que você faz e for sua missão, escolhe outra coisa, dedica mais tempo para ver o que você gosta, porque não se sustenta, é muito trabalhoso. Faixa preta trabalha muito mais que o faixa marrom, né? Porque você tem que criar, você também tem que descansar, que o Érico fez ontem, né, de descansar após evento ao vivo. A gente acaba os lançamentos e a gente emendava em outros, a gente começou a replanejar isso. Não, ó, vamos dar uma pausa, a gente precisa descansar, senão a gente entra nos burnouts da vida, enlouquece, pira, se mata aqui e não dá certo. Agora, à medida que você consegue dinheiro, existe um outro elemento que vem, que é a equipe, né? E aí a equipe, eventualmente, é um outro skill, né? Que você, é uma outra habilidade que você vai fomentar. Mas eu costumo dizer que ela, a partir dali, no 2 para 10, vem uma segunda coisa, que é a liberdade, né? De você colher aquilo tudo que você plantou, né? E isso geralmente vem para a equipe, de você rodar lançamentos sem você estar no lançamento. Você acredita que é possível isso, no fim do túnel? Que se é possível você surfar e o lançamento está acontecendo, né? É possível, mas ele não vem tão rápido. Ele constrói. Primeiro a gente constrói a casinha de tijolinhos e depois a gente entra dentro dela. Demora um tempinho para construir a casinha de tijolinhos e tal. Agora eu queria entender de vocês, porque vocês são um lançador expert. E eu acredito que a gente fala de a faixa preta é desafios, em cima de desafios. Pensa num cara que tira vocês da zona de conforto, é a nossa missão, né? Tirar vocês da zona de conforto. A gente estica o elástico, a gente procura não arrebentar, mas a gente estica, porque é isso que é a faixa preta, é você ter alguém que vai te tirar da zona de conforto num ambiente controlado. Quando vocês saem da zona de conforto, o que faz com que a relação diante de todos os desafios que vêm de lançamentos, ou da saída da zona de conforto, o que vocês acreditam que faz a relação de vocês mais azeitada, funcionar melhor? Então, dicas para aquelas pessoas, e agora eu vou pedir uma dica do lançador para a expert e da expert para o lançador. Não sei quem quer começar, mas assim, cara, talvez seria, cara, o que é importante que você daria uma dica para quem está trabalhando com experts, que faz essa relação menos tensionada? Não vai deixar de ter tensão, porque a definição da zona de conforto é a criação de tensões controladas. Mas o que faz a sua relação com a Monielle funcionar melhor? E depois eu vou fazer a mesma pergunta para você, né? O que eu daria de dica para quem é lançador é ser amigo mesmo da expert, né? E não dá certo se a expert não entender o papel do lançador. Se ela achar que só ela, porque é dela, porque eu sei de tudo. A gente vê muito experts que se acham, não é que se acham, é porque ele se coloca mais importante do que o todo, né? E não desconhece o processo inteiro, né? Não entende o papel do lançador, do cara ali que está por trás daquilo, que orquestra tudo. Então, o que eu acho que a nossa relação dá muito certo, primeiro, o respeito. Segundo, é que a Monielle, ela topa tudo, cara. Entendeu? Ela não tem esse negócio de não vou fazer. Vamos lá. De onde vem isso, Monielle? Porque não é comum. Por que você acredita que você topa tudo e no mundo estatístico isso não é sempre assim? O que é presente em você que você
Isso é um pouquinho mais profundo, que é uma lealdade masculina à figura do meu pai. Então, eu me comporto com o lado masculino de trabalhar, de ter que dar conta, de faturar, mais do que o meu lado feminino. Então, né, isso a gente Nossa, me descobriu não ajuda a tem tanto entender tempo. isso. Ó, me ajuda a entender isso, porque aí você vem do autoconhecimento e você é mulher. Então você tem acesso a uma experiência, contexto que eu não tenho. Ou que eu não tenho sentido de estar dentro. Como assim? Fala mais pra mim sobre isso. Tá bom. O meu pai, eu acredito que tem uma lealdade familiar aí, ele sempre trabalhou muito, nunca tirou férias na vida e sempre passou muitos perrengues de falir e tudo mais. E 21 anos atrás ele sofreu um acidente que ele ficou alguns meses em coma e depois mais 2 anos bem inválido na cama, tá? Hoje ele tá super bem, mas ele tem muitas sequelas. E eu tinha 10 anos para 12 anos de idade e eu vesti essa camisa da figura do pai. Então eu ajudava a cuidar da minha irmã, minha mãe ficava nessa cidade que era o hospital, enfim. E eu fui percebendo isso há pouco tempo agora, o tanto que eu sou essa parte do masculino, de não poder ficar doente, eu não me permito, então eu estou sempre muito saudável, sempre me cuidando muito, fazendo tudo. Então quando eu fico doente, que é raro isso, fazia 7 anos que eu não tinha uma gripe, mas como assim você está doente? Então, eu fui estudar esse autoconhecimento, né, em terapia, em análise, em constelação. Então, para mim, eu Começou a não vejo a entender que dificuldade, eu arranjo a solução para tudo. Se me dá um problema, eu vou achar a solução. Por isso que eu acho que a nossa missão aí na fertilidade, chega um casal extremamente cheio de problemas, né, desafiador, eu vou até o fim. A gente vai resolver. Eu não Então, desisto de você. Eu falo, se você não quiser mais ter filho, eu respeito, mas eu não desisto de você. Se você quer ter um bebê, nós vamos até o fim, né? Pensando na parte espiritual também, né? A proteção. deixa eu ver se eu entendi. E me corrija se eu não tiver entendido. Não é incomum quando eu coloco palavras nas bocas das pessoas, até por ignorância mesmo. Então você fala que a condição do seu pai, que era o provedor, e eventualmente por uma razão de destino, não pôde ser mais o provedor, você meio que assume isso na sua cabeça ao ponto de você não se permitir ficar doente. Total. Nesse sentido, né? Nem ficar doente, né? Uhum. Então você é palpa toda a obra. Exato. Nesse sentido, devido a esse acontecimento que você acredita que começou a causar isso. Mas mesmo assim, vou até levar isso, talvez você consiga ver ou não, tal. Mas mesmo assim, mesmo sendo a provedora, parece que existia uma certa confiança no teste. Sim. Porque às vezes você pega um expert, homem ou mulher, que é um provedor, ou uma pessoa palpa toda a obra, mas ele, na hora dele pedir um raiz, na hora dele pedir uma live, na hora dele pedir uma regravação do vídeo de vendas, quando você já está cansada, morta, na hora dele te pedir para você considerar fazer uma Roma diferente, a pessoa empaca, ela não faz. Nunca aconteceu. Por que você acha que se respeita esse tipo de coisa? Por que para você isso tende a não ser um problema? Porque eu vejo isso para as pessoas falando, na raiz não, eu vou fazer outra coisa, vou atender ao vivo, vou fazer alguma coisa, eu sei melhor. A gente tem muitos exemplos, né, quando a gente está no Insiders principalmente, e todo outro expert que a gente assiste para modelar, tirar ideias, a gente fica com aquela obesidade cerebral de querer fazer tudo. Então, o que não pode é perder a personalidade do expert. E isso o Tércio, como lançador, sempre me respeitou. Então, Tércio, eu não vou usar esse tipo de gatilho mental porque não é da minha essência. Por mais que é legal, não vai impactar no nosso público. Ele falou, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, porque a princípio a gente escrevia e-mails e, enfim, vídeos e cartas com alguns gatilhos que depois a gente percebeu que a gente afastava o nosso lead. Então, não aterrizava para você. Não aterrizava. E eu falo, Tércio, isso dói para mim. Não, mas vamos tentar. Então, assim, eu fiz várias coisas de teste, vamos dizer assim, porque a gente era muito cru, né? Porque atender 1 a 1 é uma coisa, né? Gravar vídeos e até melhorar a minha pronúncia e o meu vocabulário mesmo. Meu vocabulário era extremamente científico. Então, ele foi, Mone, desce do científico, porque hoje mesmo já soltei algumas palavras aqui que... Epigenética. Exato. E foi a que eu escrevi.
Imagina em 2018 para 2019, o que eu não falava? Eu, Tércio, não estou entendendo nada, ninguém vai entender. Então, ele foi me respeitando, foi me dando esse tempo para eu melhorar. Eu estudei muitas coisas, né? Não estudo só nutrição jamais, né? PNL, por aí vai, para melhorar meu vocabulário, mas para não perder minha essência, minha personalidade como expert. Porque senão, se a gente for se encaixando em todos os padrões, ou porque está na moda, ou porque tem que ser assim, não vai sustentar também. Aí o expert para de ser ele. Nossa. A aí a audiência percebe, né? a audiência percebe. Eu Então a acho gente se que blinda muito. A gente teve, nem sei se cabe, mas é natural que tenham pessoas que nos copiem e a gente fica muito chateado porque dói. Então eu não perco a minha essência porque é a minha personalidade. Se alguém estiver me copiando, pelo menos eu que fiz. Foi nós. Mas, Érico, eu acho que a Moniela entende o Tércio, por exemplo, o valor que tem o Tércio na empresa. Sim. E que acontece às vezes de um expert largar o lançador porque ele não entende o valor do cara. Então, a Moniela, a gente escreve junto, a gente faz bastante Sim. coisa, reunião junto, e é decidido entre os dois. Então, eu respeito muito ela respeita muito eu, e ela sabe o quanto eu me dedico na empresa, tudo que eu faço, tudo que o expert ajuda o lançador. Então, eu acho que a definição é um entender o trabalho do outro. Escrever anúncios novos, a gente senta junto. A gente estuda junto. Escreve junto, melhora. Se um escreve separado do outro, a gente faz alinhamento, porque não tem como só ele escrever ou só eu. Tem que ser a gente. E aí eu volto, talvez isso tenha sido um movimento natural para vocês. E para quem não for isso, eu dou um primeiro passo. Tem uma hora, e eu volto ao momento que o olho da Monielle brilhou, lá no Mundo FL. Não é incomum. Às vezes uma decisão de estar junto lá, de ver o evento junto, é a possibilidade de um olho brilhar. E quando o olho brilha, ele não desbrilha. Dependendo do brilho do olho, não desbrilha. É o clássico, uma vez que ela viu. E quando ela viu, é fora. Às vezes o expert quer que o lançador quer que o expert que o olho dele brilhe, mas não faz o que tem que ser feito para ele estar lá. Não dá a última insistida. Eu sei que eu sou horrível de insistir. E insistir é ruim, mas não dá uma insistida para, cara, vamos junto 3 dias. Vamos passar 3 dias juntos. E vamos trabalhar 3 dias juntos nisso. Porque quando ele vai no Mundo FL, na maioria das vezes, na minha experiência, o olho brilha dos dois. Às vezes brilha diferente, brilha um pouco mais com medo, outro com mais coragem, né? Diferente o jeito que isso acontece, mas às vezes uma decisão de você estar lá naquele dia foi Alguém tem que brilhar. Alguém tem que brilhar. E eu não conheço algum outro lugar que brilha mais do que um Mundo FL. Eu, particularmente. Tem outros lugares que brilham, mas é um deles. Então, de repente, é uma dessas coisas assim. Que massa. E você, Monielle, como é que você faz para a sua relação com o Tércio ser mais azeitada? O que você daria de dica para um expert para que a relação dele com o lançador dele funcione? Eu acho que o Tércio, ele tem vários, né, pontos positivos, claro, mas um que é muito importante desde o começo é o tanto que ele me empodera para gravar, para eu sempre, por mais que eu fui essa Monielle mais masculinizada, né, no trabalho, eu achava que eu não era capaz, ou na hora que eu ia gravar, eu não estava falando com aquela essência, com aquele poder todo de expert. Ele falou, cara, você sabe muito, você é especialista, não tenha vergonha. Então, os empoderamentos são fundamentais, né, de confiar, de acreditar, de elogiar, mas também eu amadureci muito em receber as críticas construtivas e eu sou muito aberta para me remodelar, né? Então... Por que você acha que você é muito aberto para se remodelar? Porque a gente coloca o propósito na frente. Então, se o meu propósito é ter liberdade financeira, né, de espaço, ter tempo com meu filho, ter os faturamentos, mas ajudar o mundo a construir filhos melhores,
o objetivo é o mesmo. A rota, ela vai, né, mudando conforme a gente tem que alinhar os lançamentos. E isso a gente nunca deixa a peteca cair. Tem lançamento que é maravilhoso, tem lançamento que é menor, e a gente esfria a cabeça para conversar, para se alinhar. Então, a gente sempre busca a linha do meio, porque se a gente conversar no momento que está a flor da pele, sai faísca. É natural. Tá num momento muito bom porque o Tércio, ele tá com um afastamento não remunerado da Gol. Com a pandemia, a gente, né, o faixa preta o Insiders nos proporcionou a faixa preta, então, consequentemente, a nossa empresa tem um faturamento digno de nos deixar juntos aqui no escritório com os colaboradores aqui, né? A gente está na sala desejada aqui do Tércio, que ele sonhava com essa sala, com as plaquinhas. Então, cada um tem sua sala, tem a equipe. Então, a gente faz reunião quase que todos os dias, a gente conversa muito, estrategicamente falando, para ter esse respeito. Então, se o lançador é muito distante do expert, não dá certo. Eu acredito que possa ter expert com lançadores terceirizados, né, contrate agências e tudo mais, dá certo também. Mas tem que ter esse respeito, tem que ter a sintonia, tem que entender a essência dos dois. O Tércio ele ama fazer a parte do tráfego, por exemplo, de fazer os vídeos diferentes. E aí, a hora que a gente sente necessidade de mais algum colaborador porque tá estafado, a gente conversa e contrata. Então, tudo é conversado. Eu acho que para toda expert tem que confiar no lançador, porque senão vai achar que está gastando todo o dinheiro. Eu entendo super quando o lead está mais caro, porque está o momento do ano, porque é Black Friday, porque não sei o quê. Eu acompanho tudo isso, então eu fico próxima. Eu não sou aquela expert que, não quero saber, só vou gravar meu vídeo, minha CPL, fazer live, pronto, acabou. Não, jamais. Eu tô ali com os dados, né? Quando não dá tempo, eu falo, Tércio, não tô sabendo do debriefing. É verdade, Moni, vamos marcar o debriefing. Quais foram tudo? Então, dentro do que pode na nossa rotina, eu estou muito mais em reunião estratégica com o Tércio do que fazendo qualquer outra coisa atualmente. Então, eu não trabalho mais por hora atendendo tete a tete, um a um. A gente tem a mentoria, né, que é o nosso produto premium, mas é uma carga horária menor, então eu me dedico realmente aqui à estrutura da empresa, para ela realmente crescer. Então, Legal. esse respeito. Agora uma pergunta pessoal, mais pessoal. Você fala que, por algum motivo, você se conectou com um lado potencial mais masculino, você dá o exemplo até do seu pai, né? Que ele era provedor, eventualmente você assume uma certa responsabilidade em relação a isso. Eventualmente isso é consciente para você hoje, né? Deve ter sido um trabalho grande. E o seu lado feminino? Você voltou a trabalhar nele ou você está bem do jeito que está? Como é que é a sua relação ao seu lado feminino, ou o que você considera que é o seu lado feminino, que cada pessoa pode considerar de uma maneira diferente? Isso é uma curiosidade pessoal. Sim, sim. O meu lado feminino, que também é muito aflorado, mas ele estava escondido, na verdade, em 2010, porque foi o ano de mais trabalho, né, com o primeiro 6 em 7 em maio, e a busca pela faixa preta, e fechar o consultório, abrir o escritório. Então, muitas coisas do meu lado feminino que eu gostava de fazer, da minha essência, eu deixei um pouquinho escondido. Cuidados pessoais, tipo, ir no salão, fazer uma massagem, tomar um café com as amigas de vez em quando, catar o carro e sair, sei lá, para dar uma volta, fazer compra no shopping. Na minha cidade não tem. Então, eu fui perdendo muito isso. Eu mantive a academia, que é uma coisa que eu jamais pararia por problemas mesmo de coluna e tudo mais, que eu sempre gostei. Porém, outras coisas que me deixavam feliz, ler mais livros todo mês. Então, eu fui fazendo mais coisas do trabalho, e alguns hobbies eu fui deixando de lado. Então, esse ano, nem faz muito tempo não, né? Uns 2 meses, eu conversei com o Tércio, eu preciso de mais horas na semana, porque na época que é live cedo, à tarde, à noite, sábado, domingo, feriado, é filha, marido, tem um monte de coisa, né? Claro. Então, eu fui me perdendo e eu tava numa estafa. Em fevereiro desse ano, eu quase pisei num burnout de cansaço, de estresse, e ele logo em seguida. E então, a gente vem alinhando isso porque perdendo essa essência, a personalidade fica machucada, né? Machuca tudo.
Então a gente vem conversando a gente tem que trabalhar muito mesmo. Porém, eu sou mulherzinha, né? Eu preciso de algum. Você quer ver, Érico, de quarta-feira que ela vai fazer o cabelo e a unha, né? Ela chega aqui, Quero gravar. ela chega aqui muito feliz, né? Então, essa parte feminina dela aí, ela tá recuperando realmente, né? Faz um monte de coisa. Mas quarta-feira é o dia que você tem que pegar Ó, ela. tô porque- chateada que eu tô sem fazer a unha, ó, mas pelo menos eu tava de férias, cheguei sábado, né? A gente. Quarta-feira é o dia que você pode pedir tudo pra ela, que ela chega aqui com o cabelo feito, ela chega com a unha pronta. Então, não, quarta-feira é o dia. Quarta-feira é o dia, que ótimo. Bom você entender isso também. E você, Tess, cara, vida de piloto, eu tenho uns pilotos aí que eu comecei a conhecer nesse processo, uns pilotos, talvez um outro piloto que eu conheço, que ele tem uma história do que é ser piloto, tem o ônus e o bônus de ser piloto. E ó, tem gente que ama, não quero julgar nenhum nem outro, mas eu te digo que não é uma vida, na minha perspectiva, fácil. É uma vida de extrema... Enfim, tem algumas coisas até insalubres no processo, né? Sim, a gente é muito A cobrado, alimentação, enfim, viaja bastante, tá? Apesar de que muita gente ama. O que é essa sua vida faixa preta agora diferente? O que essa sua vida faixa preta hoje proporciona diferente do que era a sua vida? Cara, antes, por exemplo, eu moro a 330 quilômetros da capital, que é São Paulo, né? A minha base é São Paulo. Então, eu tinha, por exemplo, 2 folgas, eu chegava já pensando em voltar, já não conseguia aproveitar. E o que acontecia? Perdão, Além 2 folgas Na na semana. semana, vamos dar um exemplo. Então, eu saí um voo de 5 dias, chegava em São Paulo, tinha que vir para o interior, ficava 2 dias aqui, só que tem também a volta, né, para você voltar. Então, o que e é acontecia? sempre no final de semana? Não, você pode ter Era tudo bagunçado. na época era 8 folgas, você tinha 8 folgas regulamentadas. Então, se a empresa quiser te dar, faz um voo, descansa um dia. Faz um voo de 5 dias, descansa um dia, ela te dá. Então, Tem todo um a gente chama de agendamento monofolga, logístico. isso, você tem a sua escala. E era uma loucura, por quê? Porque nas minhas folgas, o que eu fazia? Eu trabalhava. Você entendeu? Então, os meus filhos pequenininhos, pai, vamos brincar. Pai, não pode, pai tem que editar vídeo, pai tem que fazer. Então, era uma loucura. Na aviação, a gente é muito cobrado por tempo, né? Então, aquilo me deixava maluco. Se a mulher ali atrasasse 20 minutos, para mim era tipo uma coisa maluca. Se a minha mulher, se eu marcasse para sair 7 horas da noite para ir jantar, se ela atrasasse 10 minutos, eu ficava louco. Por quê? Porque eu era Pelo muito seu cobrado. condicionamento, Exatamente. Tem histórias de piloto chegar no condomínio dele e o cara não abria a porta, o cara queria matar o cara. Porque tudo funciona bonitinho. E uma outra coisa que acontecia muito. Na aviação, ali na cabine, você tem que receber informações o tempo inteiro. Então você pede a informação, vem. Você pede a informação, vem. Quando eu trouxe para o lado empresarial, isso não chegava para mim, isso me matava. Quando eu perguntava alguma coisa, o colaborador não respondia, era morte, cara. Por quê? Que era um condicionamento. Exatamente. Então isso foi acabando. Eu fui tentar entender o processo da outra pessoa. Talvez a pessoa não está ali, ou está fazendo outra atividade. Não, acontecia que eu estava atendendo um paciente, tete a tete ali no consultório, e ele estava numa escala que ele podia falar comigo, eu não podia falar com ele. Aí ele voava de novo. Aí desencontrava o dia inteiro. Ele soltava faísca. Tércio, eu tô atendendo. Como que eu tô atendendo um paciente no consultório? Eu vou abrir o WhatsApp web pra... Não tinha como, Sim. era um desrespeito. E demorou. E aí, Érico, o mais legal disso, o mais legal disso, cara, é que, poxa, o que a gente faz, a gente tem liberdade geográfica, né? Eu acordo 5 horas da manhã, começo a trabalhar na minha casa lá, venho pro escritório, então eu faço o meu trabalho. Seu dia, né? O meu dia. Ou agora eu pedi licença da Gol, então vou ficar um ano afastado. Meu, tem dia que a Moni, eu falo com a Moni, cara, eu vou chegar aí 10 horas da manhã, vou fazer outra coisa. Hoje eu não vou. Hoje eu não vou, sexta-feira eu não vou, ou vou viajar, vou levar meu pai. Então a gente tem muito disso, a gente não tem horário, só que a gente tem comprometimento, a gente faz, né? A gente trabalha. E isso, pra mim, é liberdade. Pra mim, resumindo, tá? Pra não Pra buscar nossos filhos na escola, pra viajar quando a gente quiser. Ter liberdade geográfica e financeira. Engraçado, você viu uma vida com a ordem à enésima potência. Sim. E o mínimo de caos te deixava aquela coisa. O cara não abriu a porta do condomínio, podia te afetar bastante. Hoje você vive uma vida onde o caos, que é legal, uma energia
tá mais balanceado com a Tá ordem. melhorando. 10 minutos não vai acabar meu dia. Olha, Sim, interessante. é muito legal. Eu nunca tinha parado para pensar que o processo de voo é isso. Mas se eu parar para pensar, é verdade. Tudo respeita um atraso. As pessoas falam, o brasileiro chega sempre atrasado. Eu falava assim, quando eu morava assim, o brasileiro chega sempre atrasado. Eu falei, não chega não. Na hora de pegar o voo, não chega. O voo sai. Então a gente chega sempre atrasado onde a gente se deixava chegar sempre atrasado. Porque a brasileira chega sempre atrasada. Eu morei muito tempo fora, em um país como a Alemanha, essa coisa. Eu sei que na Alemanha existe uma pré-convenção que você não se chega atrasado na festa de aniversário de alguém. Engraçado, o alemão marca às 5, você chega às 5. E eles entendem que você chegar às 5h10 é tipo você chegar às 5h10 no voo. É tipo cultural. Sim. Mas a gente não chega atrasado na festa de aniversário porque a gente desrespeita. Porque existe um pré-acordo não escrito que tá ok. Inclusive, se você chegar às 5 horas da tarde, uma festa chega às 5 horas da tarde, você pega o dono da casa escovando o dente. Pra não falar outra coisa, tomando banho. Então, assim, não é que a gente chega atrasado. A gente chega atrasado, mas a gente chega atrasado onde a linguagem escrita está permitindo isso. Nada de errado com isso. Mas quando a gente precisa chegar na hora, a gente chega, senão a gente pega o voo. Sim, Ponto. O check-in, quem nunca viu um check-in fechado? Sim. Se não viu, Mas, vai ver, porque fecha. sim. Era uma Engraçado, das coisas que eu queria. Não, eu bati o ponto na prefeitura, 15 para 7 da manhã. Você queria um pouco de caos. Eu queria isso. Um pouquinho, não uma vida caótica completamente. Exato. Então, falei, Tércio, tem coisas que a gente precisa. A live eu entro no horário certo, fazer uma gravação, mas outras coisas não precisa ser tão exato, senão sufoca. E aí ele foi vendo que era bom para ele também não precisar Balancear essa parte, né, do caos e da ordem, das energias. Que legal, gente. Demais. Queria agradecer vocês, não só pelo resultado de vocês. Eu falo agradecer vocês pelo resultado de vocês, porque o resultado de vocês contribui muito pra gente. A gente como Érico, a gente como equipe, tem um monte de colaborador, vocês conhecem mas boa parte da nossa equipe, sabe que todo mundo também é muito focado no objetivo de levar a faixa preta. Então, quando vocês vêm aqui e falam da história de vocês, vocês dão permissão e inspiração para outras pessoas fazerem, mas vocês inspiram a gente também que está desse lado, aqui num feriado. Hoje é feriado de quê? 15 de novembro? 15 de novembro. República. Eu sei que é feriado, tipo, a gente está no feriado, vocês estão no feriado, a galera que está na GD está no feriado também, mas eventualmente a gente sabe que é legal da gente, às vezes, tá trabalhando com propósito mesmo. E saber que a parada que a gente faz funciona. Por mais que seja uma grande coragem de vocês, é tão grande, mais ainda da gente, porque quando a gente promete uma coisa, a gente bota o nosso na reta também. A gente lida com as duas coisas. Né? Então, é muito bom vocês estarem aqui. Obrigado. Parabéns. E digo o que eu sempre digo para um faixa preta. Agora vocês vão descobrir que é só o começo. Agora Estamos está começando. Bora E lá. agora começa uma jornada para uma outra fase. Né? Eventualmente no tempo de vocês, mas a gente não vai largar o pé de vocês não, até vocês chegarem no próximo nível, né? De alguma forma, sem quebrar as regras de vocês, seja energia positiva, energia feminina e masculina, seja o equilíbrio da ordem e do caos, que isso é importante, que eu vejo um pouco de vocês, mas a gente acredita que crescer, a gente vai estar sempre fomentando a vocês a crescerem no tempo de vocês. Amém. Obrigada a você. A obsessão continua, tá? Com certeza. Estamos prontos. A obsessão continua e provavelmente nunca vai acabar. Amém. Porque show de bola. Obrigado demais. Obrigada. Valeu de verdade. Valeu. Tchau, Tchau, galera. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.